Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. E eu vi eles aqui. Mas será que eu vi? Está ali. Não deixe também de dar um oi e um abraço no Paulino e na Esther. O Paulino teve na IBD, a Esther não, já saio detonando já. Mas agora à noite é o primeiro culto deles casados. Uma salva de palmas, amados, para o Paulino e para a Esther. Não é? Outros virão, amados, outros virão, hein? Quem tem olhos, verão. Quem tem ouvidos, ouvirão. Mas hoje é o primeiro culto, casados, de Paulino e de Esther, que vivam muitos e muitos anos, até que a morte lhes separe. Ou Jesus voltar, que vai ser melhor ainda. Deus faz umas coisas, né? O culto foi sendo construído por Deus para essa temática do reino, né? E a mensagem de hoje, a exposição de hoje, é em um dos textos mais centrais das Escrituras. John MacArthur disse que estima-se que mais de 40 passagens bíblicas estejam diretamente relacionadas a estes versículos. Ele destacou que esse texto, Janaína, é de grande destaque no Antigo Testamento. Falar do reino eterno é falar para além de qualquer expectativa que nós temos de um reino milenar aqui na Terra. O que o próprio John MacArthur acreditava de que o cumprimento de maneira mais definitiva dessa passagem vai ser nesse período antes da vinda de Jesus, na inauguração de um reino milenar. Eu tenho uma outra perspectiva teológica. Acredito que esse texto já teve o seu cumprimento definitivo na vinda, ou melhor, já teve parte do seu cumprimento na primeira vinda, e terá plenamente, é o já ou ainda não, né? Plenamente o cumprimento na segunda vinda de Jesus, quando definitivamente ele será aclamado Rei dos Reis, Apocalipse 19, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um texto, amados, que me permita dizer nesse tom, emociona a gente, porque é um texto que vai para além da história, é um texto que vai para além disso tudo que a gente está vendo. Saber que tudo começou quando Deus disse, 1 Samuel 13, 14, através de Samuel, falando a Saul, não é? Mas agora o seu reinado não subsistirá, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E lembrar de 1 Samuel 16, eu ouvi recentemente uma mensagem do nosso presidente Rafael Abdala, na igreja dele, lá em Guarapari, em 1 Samuel 16, e ele falou como que esse texto reflete um marco na vida de Davi, quando no meio do nada, na roça, o Senhor vai buscar a casa de Jessé. Chegando lá, Samuel pede para conhecer os seus filhos e apresenta um, outro, e o Senhor diz, eu não olho para a aparência, nenhum destes é o rei ungido. E aí Jessé se lembra, Emanuel, ainda tenho mais moço, não é?
E aí, o Abdala que fala isso, que é o jeito dele, né? Chegou o magrela, o magricela, o mais novo. O hebraico diz de gentil aspecto, Davi. E Samuel pega o chifre de azeite, unge Davi no meio dos irmãos. E o texto vai dizer, 1 Samuel 16, 13, que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso é lindo. Queridão, queridona, isso é lindo. Passados mais de 10 anos, foragido, Davi, após a morte de Saul e 3 dos seus filhos, está lá em 2 Samuel 2,11, é ungido em Hebrom e reina durante 7 anos e 6 meses, só sobre a casa de Judá. Aparentemente, amados e amadas, nesses 7 anos e 6 meses, a promessa de Deus ainda estava borbulhando no coração de Davi, mas ele não estava entendendo, ele era rei, sim, mas só sobre a casa de Judá. Abner, tio de Saul, já havia, ou primo de Saul, tio ou primo, as versões, vamos seguir o entendimento de que era primo de Saul, general, comandante das tropas de Saul, unge Isbosete, o 4º filho de Saul, que reina durante 2 anos sobre todo Israel. Mas nós vimos, amados, alguns domingos atrás, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, que quando Davi tinha 30 anos de idade, quantos anos Davi tinha, gente? Quantos anos Jesus começou seu ministério? 30 anos, olha só, a correspondência. Com 30 anos, Davi começa a reinar, e reina quantos anos, amados? 40 anos. Nós vimos, há 2 domingos atrás, Davi tomando uma decisão. Essa mensagem, amados, eu sei que pode parecer petulância minha, indicar minha mensagem mesmo, mas se eu não fizer, quem o fará? Vai no YouTube, decisão. Davi precisou tomar a decisão de ser de fato um rei, como disse o João Batista, a direção do culto, dirigido pelo Senhor. E para ser dirigido pelo Senhor, Vitor, tinha um símbolo em Israel que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era a arca do Senhor, a arca da aliança. Então, Davi traz a arca de volta para Jerusalém. Tem uns percalços no meio do caminho. Vai lá e assiste a mensagem. Mas agora a arca estava em Jerusalém. E daí, Adriano, Carpegiano, Davi tem uma brilhante ideia sincera. Nós vamos estar vendo aqui. De construir um templo. Uma casa. A palavra casa vai aparecer nesse texto 15 vezes. Isso é importante. E Deus aproveita esse pedido de Davi para mostrar algo que Davi não veria. E que aconteceria na descendência dele. No verdadeiro rei. O rei do reino eterno. Então nós estamos, eu vou usar essa expressão, amados, talvez alguns achem piegas, mas não é. Nós estamos entrando em Terra Santa. Porque nós estamos indo para além da história. E aí, vou dividir esse texto em 2 porções. Primeira promessa. E depois a gratidão. Primeiro Deus faz a promessa a Davi, concedendo descanso. E Davi, amados, irrompe, extravasa, explode em louvor a Deus.
louvor a Deus. E é o que eu e você precisamos. Nós precisamos terminar esse culto aqui hoje, amados. Lá em cima, hein? E não vai ter musiquinha, não vai ter nada. É Deus que vai falar ao seu coração. Aleluia. E ao meu. Para a gente dizer, o Rei do reino eterno está entre nós. Aleluia. Vamos ao texto. 2 Samuel 7. E aconteceu quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, eliminei todos os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa, o seu reino, serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós temos, mesmo temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a sua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo, a respeito da sua casa,
confirma para sempre, faze como falaste, seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, ó Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, seja estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo essa revelação, dizendo, edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do seu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Queridão, queridona, preste atenção, a despeito de todas as falhas de Davi, e a partir então de 2 Samuel, nós vamos caminhar aqui juntos com essa linha do tempo, sobretudo aquele que é o ponto principal, que é o capítulo 11, do pecado gravíssimo que Davi comete. Se nós fôssemos Deus, não sei quanto a você, estou citando você junto, talvez você se sinta até ofendido, mas então vou falar só de mim. Se eu fosse Deus, eu já diria, Davi, acabou. Mas Deus lançou essa palavra, e as palavras de Deus, amados e amadas, a nosso respeito, nunca caem em terra e por terra. O nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Daí então, Deus é sempre fiel, mesmo quando seu povo continua a rejeitá-lo. O importante não são as ações e falhas humanas de uma nação, mas a mão de Deus, que é capaz de inaugurar seu reino eterno, apesar dos vasos humanos fracos e quebrados. Nesse sentido, 2 Samuel é o livro que nos direciona para Cristo. Primeiro e segundo, né? O rei que virá. E no sentido macro, esse é o principal propósito de toda a Bíblia. Preste atenção nisso, é colocar a nossa história pessoal na grande história de Deus. É entender que aquilo que os teólogos chamam de criação, queda, redenção e consumação, resumindo os pilares da história de Deus, nós estamos envolvidos nela, intersectados nela. Então, quando nós falamos o seguinte, o rei virá. Nós não estamos falando isso daqui da boca para fora. Tem gente que acha que isso é papo de crente, de gente alienada, de gente em conserva. Não é não. Isso é papo de quem crê. O rei virá. E ele não virá como da primeira vez, um bebezinho indefeso, num casebre, num estábulo. Não. Ele virá com poder e grande glória. Ele virá e fará tremer as nações. Você acha que esse bombardeio lá no Irã e nas regiões do Golfo Pérsico estão atingindo a sua emoção, dizendo, meu Deus, o Israel, o Líbano, amados, amados e amadas, queridão e queridona, vai ser muito mais, hein? Prepare, coloque seus óculos escuros, você vai ficar tremendo. Boquiaberto. Mas tudo, amados, dando um clique, Mateus começa com essa promessa.
Jesus é o Rei do eterno, do reino eterno, pré-anunciado em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Rapidamente, amados, porque o texto é muito auto-instrutivo, haviam se passado cerca de 30 anos. Nós estamos na última década do reinado de Davi. É rapidinho, né, gente? Entre os capítulos aí, 5 e 6, já se passaram 30 anos. E agora o texto fala, amados, no versículo 1, que Davi, o Senhor tinha dado o quê? Descanso. Repita comigo, descanso. É uma palavra importante na teologia bíblica. O sábado, criado por Deus em Gênesis, era o dia do descanso. Os dias festivos em Israel eram dias de descanso. O 7º ano, o ano do jubileu, ano de descanso. O reino de Deus, Hebreus capítulo 4, seria um reino a era futura do reino de Deus é descanso. Descanso, nesse sentido teológico, não é apenas ou somente a ausência de trabalho, mas é a confiança no cuidado e na graça de Deus. Nós já estamos no descanso de Deus. E por isso, Zeca, que a gente crê que vai ficar tudo bem. De um jeito ou de outro vai ficar tudo bem. Eu gosto de pensar, amados, e ajudado por colegas e comentaristas, de que esse descanso de Davi está envolvido na fala do Senhor a Adão em Gênesis, apontando então esse tempo onde o Senhor ficou satisfeito por toda a sua obra. Então, assim como o Senhor, depois de 6 dias de trabalho, descansou no 7º dia, agora o Senhor está dando um ano de descanso, um ano sabático, um ano onde, de fato, os inimigos de Israel foram todos tomados. Queridão, queridona, o reino de Israel cresceu 10 vezes mais, só no início do reinado de Davi. Você imagina? Ele recebe o reino e em breve já amplia o domínio sobre as outras nações 10 vezes mais. Esse descanso também, em termos de teologia bíblica, está envolvido no descanso de Abraão, que está lá em Gênesis 12, 2. Quando o Senhor vai falar a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos diante, amados e amadas, de um tempo favorável, ou para usar a expressão de Isaías 61, repetida por Jesus em Lucas 4, o ano aceitável do Senhor. Que representa então para Davi uma sombra, mas que apontava para a verdadeira realidade. O nosso sofrimento terá um fim. Queridão, queridona, chegará um tempo que as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. A gente está sofrendo muito, né, gente? Ouvindo o Resende hoje, meu coração ficou pequenininho. O Laci me manda uma mensagem também acerca de uma cunhada dele, viúva já, do pastor Moacir, que morreu no período da pandemia, também aguardando o chamado do Senhor. E eu vi o Laci triste. Mas a confiança que nós temos, amados, desse descanso do Senhor, é incrível. Olha para mim, é consolador. Chegará um tempo, amados, que os nossos olhos fecharão aqui. E nós vamos abrir na eternidade, cara.
Tem gente que acha que os seus pais não vão morrer, mas vão, seu pai, sua mãe, pessoas queridas. Minha querida Dayana perdeu um primo. A semana passada nós perdemos a Valéria. Choramos com aqueles que choravam ali. Mas esse reino é eterno. Dá um clique aí, há uma promessa de Deus, amados. Como eu já disse, os detalhes aqui são incríveis. Davi tem um desejo sincero, é fazer uma casa. Deus, eu moro num palácio de cedro. Só que a tenda do Senhor, a arca do Senhor está numa tenda. A palavra tenda no hebraico significa cortina. Está entre cortinas. Isso é injusto, Senhor. Eu quero uma habitação nobre para o próprio Deus. Salvaguardadas as devidas proporções, Davi teve o mesmo pensamento de uma menininha, pastor Léo, que perguntou para a mamãe assim: mamãe, está chovendo muito, né? A mãe falou: sim, minha filha. Poxa, eu estou com tanta pena de Jesus. Ele está na chuva, né? O concreto da criança, né? Então a mãe precisou explicar que não, que Jesus não está na chuva, que Ele é o dono, Senhor de todas as coisas e tal. Repito, salvaguardando as devidas proporções, Davi está dizendo: vou fazer um templo, uma casa, para a arca, para ela não ficar em tendas. E aí, gente, olha para mim, só pode entender isso quem entende de história bíblica. Aparece Natã. É a primeira vez que aparece esse cidadão que é importante, um profeta, que vai ter coragem. Eu costumo dizer, amados, que Natã era o único homem que entrava na câmara do rei sem bater. Sabe aquele cara que tinha autoridade para dizer: Davi, o rei? É só ver lá no capítulo 12 que você vai entender por que eu estou falando nesse tom. Foi ele que confrontou a Davi severamente o seu pecado. Foi Natã também que, quando Salomão nasceu, deu a ele o nome de Gedidias, que significa por amor ao Senhor. E foi Natã também que, quando Adonias tentou usurpar o trono de Salomão, avisou a Davi acerca desse intento. Quando Natã ouve isso, Natã diz: ó rei, tudo que o senhor quiser fazer, o senhor vai fazer. Olha para mim, queridão, até para escrever isso aqui eu tremi na base. Olha o que eu escrevi: até mesmo os homens de Deus podem errar quando não ouvem a voz de Deus. Porque aí quando Natã retorna, Deus fala com ele. Naquela mesma noite. Repita comigo: naquela mesma noite. E aí, o Senhor fala a Natã nesses termos aqui. Vá lá e fala para Davi: você quer edificar um templo? Mas me diga uma coisa: desde quando eu tirei os filhos de Israel lá do Egito, até hoje, eu não habito em templo. Eu não habito em templo. Eu preciso de um templo. É como se Davi, o Senhor estivesse mandando dizer a Davi: eu preciso, em todos os lugares, versículo 7, em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso eu falei alguma palavra para qualquer das tribos a quem mandei apacentar, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? E aí, amados, o Senhor vira a chave de Davi. Ele diz assim, em resumo: Davi que construiu uma casa para mim, pois é eu que vou construir uma casa para ele. Manda dizer a Davi, versículo 8: eu
tirei você das pastagens, do trabalho, de andar atrás das ovelhas. Eu estive com você por onde quer que você andou, eliminei seus inimigos. Eu engrandecerei o seu nome, prepararei um lugar para o meu povo. Plantarei para que habite no seu lugar, não seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o afligirão. Eu lhe darei descanso. O Senhor também, versículo 11, o Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Queridão, olhe para mim. Às vezes a gente acha, dá uma de Davi, né? A gente acha que pelo fato que a gente está trabalhando na obra do Senhor, Senhor, olha a minha fidelidade, eu estou buscando a sua presença, eu estou me dedicando à tua obra, eu cumpro escala no ministério, eu estou na porta, na recepção, eu não falto culto, Senhor. Ah, Senhor, me permita fazer esta casa para o Senhor. O homem tem muito disso, amados. Todas as religiões do mundo, amados, tratam de homens tentando mimar os seus deuses. O outro Abdala que é famoso também é o Tiago Abdala. Foi meu professor de uma matéria da pós, e ele é um hebraísta dos tops que a gente tem, batista também, inclusive. E ele disse que quando ele estuda as religiões do mundo bíblico, Antigo Oriente, ele vê que todas as orações aos deuses, assírios, babilônios, egípcios, caldeus, toda essa turma, persas, quando ele traduz essas orações, isso é para você ver o nível dele, né? Ele traduz algumas dessas orações, todas estão assim: ó excelentíssimo Deus, o Senhor é assim, o Senhor pode tudo, a gente é fraquinho, mas o Senhor é bonito, o Senhor é incrível, mas sempre num tom, amados, de bajulação. Eu usei o português rasgado. É querendo mimar. Eu estou usando essa expressão de propósito. Não é uma coisa de adoração, de exaltar a Deus, aos seus deuses, não. Porque como são muitos deuses, e eles só fazem aquilo se eles receberem determinadas ofertas e oferendas, eles precisam ser bem considerados. Porque senão eles ficam chateadinhos. Eles não gostam. Mas, amados, o nosso Deus, olha para mim, o nosso Deus é especialista em colocar a gente no nosso devido lugar. Eu resumiria essa passagem assim: você quer fazer uma casa para mim? Eu pedi. Toma. Até agora, eu estive onde? Quem conhece o texto de Crônicas vai dizer que Deus deixou claro para ele que não seria ele. Seria alguém que a gente sabe quem foi que construiu o templo. Deus está dizendo o seguinte: eu até quero um templo, mas não agora. Uau! Eu é que vou fazer uma casa para você. Eu é que vou lhe dar uma dinastia. Eu é que estou lhe fazendo uma promessa. Eu é que sou Deus aqui, cara. Você é criatura. Eu posso dizer para você que a resposta de Deus foi agora, não. Eu não sou limitado a um templo. Mais tarde, o Senhor vai explicar em 1 Crônicas 22, que para Davi, né, você derramou muito sangue, fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque você derramou muito sangue na terra, na minha presença. Teria que muito tempo, né?
para dizer que o templo não podia ser construído por um homem de guerra. Tinha que ser construído por um homem de paz. Por isso que, curiosamente, Salomão tem o mesmo radical do hebraico para a palavra paz, que é shalom. O nosso Deus é da paz. Guerra é coisa nossa, gente. Você vai falar, mas o Senhor é homem de guerra. Sim, quando a guerra é para atribuir honra ao seu nome. É guerra justa. E o único que pode guerrear de modo justo é Ele, não é você. Quer que eu rasgue o verbo para você mais uma vez? Eu vou rasgar. Deus não nos dá procuração alguma para defendermos a Ele. Ele não precisa da sua defesa. Deus está mandando dizer para Davi, coloque-se no seu lugar. Combinado? Eu é que vou, da sua descendência, levantar alguém que vai edificar um templo. Versículo 13, ao meu nome. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, lhe será por filho. Eu. Se vier a transgredir, eu castigarei. Deixa comigo. E eu só quero que você confie uma coisa. Olhe para mim, o Senhor falando. A minha misericórdia não vai se afastar dele, como eu retirei de Saul. Porque quanto a você e a sua casa e o seu reino, versículo 16, serão firmados para sempre diante de mim. E aí, não vou ter tempo de entrar nesse aspecto, mas é importante dizer. Por que Saul foi rejeitado por Deus quando pecou? E o Senhor deixou claro para ele, já li esse texto várias vezes, olha, eu vou tirar o reino de você e vou colocar para uma pessoa melhor que você. E quando Davi pecou, ele foi punido, a maldição, a morte ficou sobre a casa de Davi, mas Deus não retirou a sua misericórdia sobre Davi. Preste atenção aqui. Por quê? Porque Deus fez promessas a Davi. E porque, de certo modo, Davi era um eleito. E não há mérito em Davi. A escolha divina é soberana. O reino de Deus em Davi, ou a partir de Davi, foi estabelecida por exclusiva escolha divina. E é o propósito soberano de Deus que sempre permanece. Se você está aqui nessa noite, e você tem como certo no seu coração, que você é súdito, ou súdita, do rei, do reino, esse reino que é eterno, mesmo que você esteja enfrentando lutas atrozes, mesmo que você esteja pensando em desistir de caminhar com Ele e com o povo dele, você nunca conseguirá derrubar a promessa que Ele já fez a seu respeito. Isso é tão sério, amados, que para terminar, o que acontece, Mateus? Davi termina numa oração, ele explode. Davi, quando ouve isso de Natã, ele diz assim, não tem como. Como é que ele começa a oração, gente? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa? Como isso fosse pouco aos teus olhos, Senhor,
Tu falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Isso é instrução para toda a humanidade, Senhor. O que eu vou poder dizer como teu servo? Amados, quem conhece de história bíblica sabe que Davi, ele entra aqui numa galeria de homens de Deus que foram chamados de amigos de Deus. Abraão, Moisés, Calebe e agora Davi. De amigo não, de servo de Deus. Alguém que serve. Por isso que quando Davi diz, quem sou eu, Senhor? Ele está sendo sincero. Ele vai citar nessa oração, soberano Senhor, 7 vezes. Davi se maravilha ao olhar para a sua história, preste atenção, gente, e olha para trás com gratidão. Você consegue usar essa oração aqui para modelar a sua oração? A ponto de dizer, como Davi, no versículo 20, que mais ainda te poderá dizer, Davi, pois tu conheces bem o teu servo, o Senhor Deus. Nós precisamos, amados e amadas, entender isso. Que quando olhamos para trás de onde o Senhor nos tirou, a gente precisa dizer, gente, presta atenção, para a lama de onde eu vi, eu não vou voltar. Aí você olha para frente e você vê o plano de Deus se desenrolando ao longo da história. Davi viu isso, através da história. Versículo 22, grandioso és tu, ó Senhor, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E aí ele se vê participante, amado, de um povo eleito. De um povo eleito, usando a linguagem de Pedro na sua carta, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridão, queridona, olhe para mim. Deus nos colocou como parte de um povo. O Israel de Deus aqui representado, ainda de pequena monta, porque nós fazemos parte de um povo, amados, de todos os eleitos e eleitas de Deus, de todos os tempos, de todos os lugares. Nós vamos chegar no céu, amados, todos juntos, porque ninguém vai para o céu sozinho, só se vai para o céu em caravana. E de uma forma que eu não consigo entender nem explicar para você, mesmo aqueles que já foram, vão chegar ao mesmo tempo que nós, que ainda iremos nos encontrar. E aqueles que estiverem vivos quando da segunda vinda, a palavra de Deus diz que Ele virá nas nuvens, amados, ao som de trombetas, trazendo consigo todos aqueles que já morreram no Senhor, e nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, amados. E aí eu sei que tem aquelas perguntinhas legais, não é? Nós vamos nos conhecer no céu, eu vou conhecer meu pai, vou conhecer minha mãe, eu não sei, você nem vai ter preocupação disso, amados. Porque, preste atenção nisso, todas as coisas serão novas. A gente não vai ter esse corpo, amados, que a gente fica insatisfeito com ele o tempo todo, né? A gente não vai ter lutas, amados. Como diz uma música muito famosa, sobretudo no meio pentecostal, mas também há alguns de nós que gostam, não haverá tristeza ali. Não haverá nenhum temor. Verei os olhos de Jesus e tocarei sua face. Enfim. Deus é grandioso, é singular. O seu plano é eterno. O Messias veio entre nós, assumindo o trono de Davi. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar o anjo Gabriel falando a Maria, numa visão celestial, dizendo a ela, no versículo 30
a 32, a 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Está preparado? Se segura na cadeira aí, que eu mais alguns textos. Isaías 22, 22. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Aí você está pensando, mas quem é esse homem? Quem é esse homem? Apocalipse 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Amados, só para reforçar, em seu coração Davi esteve pensando em fazer uma casa para Deus, como se isso fosse um favor para ele. Deus disse: você não. Davi queria engrandecer o nome de Deus. Mas, Heitor, Deus disse: as coisas não são assim. Eu sou aquele que engrandece o seu nome. Por isso, dando 2 cliques, Mateus, a nossa vida só encontra sentido em Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Nós temos a realidade da promessa de Deus em nós. Quem conhece, pode até recitar comigo. Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, juntos, vamos lá? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não há outro igual a Jesus. Ele é o Rei do reino eterno. Queridão, queridona, toda história aponta para Jesus. Tudo vai completar nele. E aí a segunda, Mateus, quando somos gratos a Deus, expressando a Ele o que vemos das suas maravilhas, e reforçamos nossa fé, de que a bênção dele é o nosso maior bem. Quando somos gratos a Deus, expressamos a Ele o que vemos de suas maravilhas. Pode até tirar esse ezinho aí, vírgula. Reforçamos nossa fé de que a bênção dele é o nosso maior bem. Vai fazer sentido um dia, amados, essa bênção sacerdotal, quando estivermos diante do Rei. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Lucas 6, 24 a 26. Essa é a fé que temos. Vai chegar um tempo, amados, e não está longe, que tudo que eu e você estamos vivendo vai fazer sentido. Olha para mim,
eu não sei como é que você vai entender isso, eu só tenho um jeito de falar assim. Aqui, esses pontos sem nó na sua história, você só vai entender diante do rei. Então olha para ele. Faça o que você tiver que fazer para ele. Conte com ele. Eu vou usar uma expressão meio estranha, mas é verdade. Chame a atenção dele. Chame a atenção dele. Para que a nossa fé aumente. Hein, Ricardo? Naquilo que a gente não está entendendo nada. Mas aí a gente olha para ele. Eu quero terminar deixa a última tela aí, com uma história, eu já contei aqui, mas é tão boa que eu lembrei de novo. Diz que certa vez, Amanda, um jovem talentoso violinista se colocou para tocar num grande auditório lotado. E ele começou. E tocou de forma magistral. Muita técnica, Alexandre. Muita emoção. E ao final, a plateia explodiu em aplausos de pé, ovacionando por vários minutos. Aleluia. Mas, no entanto, o violinista permanecia sério, olhando sempre para um canto específico do auditório, onde estava sentado o seu antigo professor de violino. Enquanto aquele mestre não se levantou para aplaudir, o músico manteve o semblante tenso. Somente quando o seu professor levantou-se, sorriu e bateu palmas, aprovando a sua apresentação, o violinista então relaxou o rosto, abriu um sorriso, fez reverência, e terminada a apresentação, alguém lhe perguntou, Marcelo, por que você estava tão preocupado, mesmo diante de tantos aplausos? E ele respondeu algo, como assim? Os aplausos de todos são importantes, mas eu toco, aleluia, principalmente para agradar ao meu mestre. Enquanto ele não se levantou, eu não sabia se realmente eu tinha tocado bem. Eu não sei quanto a você, mas essa história para mim fecha esse tempo de mensagem. Queridão, queridona, você pode receber aplausos dessa vida, medalhas, placas, o seu chefe pode achar você uma funcionária do ano, pode te encher de elogios, você pode amanhã ser promovido, alguém vai dizer aleluia, ganhando mais dinheiro, notoriedade, cargos e tudo. Você pode ser um showman ou um showwoman. Mas se você, aleluia, preste atenção, não agradar o seu mestre, sabe o que vai valer? A sua fama, a sua notoriedade, a sua sinceridade. Sabe o que isso vai valer? Nada. Nada. A gente precisa agradar a Jesus, o Rei do reino eterno, pré-anunciado em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tenho que terminar com essa pergunta. Você está honrando com a sua vida o Rei Jesus? Ele está feliz com você? Ele está aplaudindo você? Lá em cima. Está entendendo?
Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. É muito sério isso. Há pessoas que vivem a vida inteira para agradar os outros. Há pessoas que vivem a vida inteira para agradar a Deus, mas o fazem com a mesma intenção de Davi. Eu quero construir uma casa, eu quero construir. E Deus fala para Davi, não é o que você quer, é o que eu quero. Não é você que vai construir. Eu é que vou fazer uma casa para você. Eu não preciso, amados, Deus falando para Davi, eu não preciso que você engrandeça o meu nome. Você não está sendo crente, amados, aqui, servindo a Deus com a gente, como que fazendo um favor a Deus. Cara, se enxerga. Se você não quiser se batizar, outros vão se batizar. Se você não quiser ser membro da igreja, outros vão querer ser membros. Se você não quiser ser dizimista, outros vão ser por gratidão. Não estou dizendo para receber nada, porque você não vai receber nada mesmo. Você não vai receber nada daquilo que você já não recebeu em Cristo. Paulo vai escrever em Efésios 1:3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você acha que você está fazendo um favor para a sua família, estando aqui? Cara, o Fantástico é melhor. O jogo do Flamengo é melhor. O passeio na beira-mar, na praça, na pizzaria é melhor. Nós estamos aqui, amados, não é porque nos falta opção. Nós estamos aqui porque nós temos um rei, que se a gente não agradar nessa vida, não vai adiantar a gente agradar marido, não vai adiantar a gente agradar esposa, filhos, chefe, ninguém nesse mundo. Não adianta. Deus não precisa de você. Pronto, falei. Agora, eu e você precisamos tanto de Deus, amados. Eu oro igual Davi. Quem sou eu, Senhor? Para que o Deus de toda a terra... Há uma outra música também muito bonita, traduzida do espanhol. Quem sou eu? Para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome. Quem? Por isso que eu quero convidá-lo e convidá-la a ficar de pé. Por favor. Aí em cima, aqui embaixo, por favor. Os músicos vão estar vindo, por favor. Eu vou ser muito direto, conciso. A pergunta é, eu terminei a mensagem dizendo isso. Deus está o Rei Jesus está se agradando da sua vida? Gente, não importa. Não importa quantos aplausos você tem recebido. Você precisa receber aplausos de um. Aí você deve estar pensando, mas pastor, eu tenho as minhas fraquezas. Eu não sou excepcional. Eu não sou perfeito. E aí sabe o que Deus manda dizer para você? Eu não cobro de ninguém performance. Se fosse para Deus exigir um templo construído por um homem de renome, seria Davi. Homem de guerra, vencedor. Mas Deus não quis assim. Porque Deus quer fidelidade. Deus quer um
coração de servo. Servo. Apenas servo. Então estenda suas mãos assim diante do Senhor. E faça essa oração diante do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de tudo. Ele é o Rei do reino. Pelos travos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, Pede ao Senhor. me deu perdão, restaurou. Nessa noite, o Senhor está lhe trazendo de volta para casa. Digno é o Senhor. Nessa noite o Senhor está endireitando a sua casa. Sobre o trono está. Nesta noite o Senhor está firmando os seus pés sobre a rocha. Nesta noite o Senhor está lembrando a você que você faz parte da história de Deus. Elevo minhas mãos Confia. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, que morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Chegará um tempo e não está longe. Vou repetir. Que as coisas vão fazer sentido. Eu te dou. E você não vai sofrer mais. E você não vai ter nenhuma dúvida. Enquanto você está vivendo, Sacrifício de siga confiando. amor que me comprou. E diante do Rei, do Rei do Reino. Aleluia. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha Como Davi, levante suas mãos assim e cante. Vamos lá? Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Meu Deus, eu quero louvar o Teu nome pelo privilégio de trazermos aos nossos olhos e diante do Senhor e dos nossos irmãos um texto tão capital, tão central nas Escrituras. Eu creio, meu Deus, que se a gente abrir a Bíblia no meio, vai dar no livro de Salmos, enquanto livro. Mas se a gente abrisse a Bíblia do ponto de vista da história da redenção, o meio seria 2 Samuel 7. Porque esse texto aponta para alguém além de Davi, além de Salomão. Esse texto aponta para uma criança que nasceu de uma adolescente em Belém, da Judéia, Israel. A mesma cidade que nasceu Davi, o homem segundo o seu coração. Jesus é o filho de Davi, aquele a quem a mulher Ciro Fenícia, está lá em Mateus, clamou pela filhinha que estava horrivelmente endemoniada. Foi aquele a quem Bartimeu clamou, está lá em Marcos capítulo 10. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É este Davi, este novo Davi, este que tem a chave de Davi, que abre a porta para o céu e uma vez aberta, ninguém pode fechar. Mas que também fecha a porta do céu para aqueles que são arrogantes e perversos, e ninguém pode abrir. Nesta noite, nós somos visitados pelo Rei dos Reis, em sua primeira vinda como um bebê indefeso, a sua segunda vinda como um guerreiro conquistador. Ansiamos a sua vinda. Entendemos que esta mensagem faz sentido para nós plenamente, mas ainda não definitivamente. Cumpriu-se em Jesus, mas se cumprirá no seu reino, vindo junto com o Rei. Nesse episódio fantástico, nesse evento extraordinário, em que a única oração que eu faço ao Senhor é que não haja ninguém aqui nessa noite, ou alguém que porventura vai ouvir essa mensagem, que termine esse tempo aqui de transmissão ou de convivência, sem antes ter um acerto de contas com o Rei, uma renovação de aliança, de propósito. Porque, meu Deus, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos acontecerá no próximo minuto. Então enche o nosso coração dessa segurança inabalável, de que com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, iremos avançar, iremos prosseguir. Leva-nos em paz para os nossos lares, para uma semana de lutas e adversidades, para boas e más notícias que receberemos. Mas não permita, Senhor, que esqueçamos daquilo que o Senhor nos falou. Permita-nos, Senhor, agasalharmos no nosso coração esta palavra salvífica, e que possamos ter os olhos no Mestre, para esperarmos dele aquilo que os evangelistas vão reproduzir da fala de Jesus. Muito bom, servo bom e fiel. No pouco foste fiel,
No muito te colocarei. Entra no gozo. Participe da alegria do seu Senhor. Essa é a nossa esperança beatífica. A esperança que inunda o nosso coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se assente, queridão e queridona, ore silenciosamente, antes mesmo de buscar seus filhos. Aproveita, fica na cantina com a gente. Eu e o pastor Léo vamos estar cumprimentando a todos e a todas ali à porta.